Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente está buscando ou pensando em buscar um financiamento imobiliário. Afinal, sempre nos venderam a ideia de que o financiamento imobiliário é o caminho mais natural, é o caminho mais certo para a gente conseguir o nosso primeiro imóvel, conseguir a nossa primeira casa própria e sair do aluguel, para ter aquela segurança de ter o nosso imóvel próprio para o resto das nossas vidas. No entanto, o que muita gente não diz é que o financiamento pode, muitas das vezes, acabar sendo uma grande armadilha. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Por exemplo, você sabia que existem situações em que você pode pagar o seu financiamento por 7, 8, 9, 10 anos e acabar devendo mais dinheiro depois desses 10 anos pagando as parcelas do que o seu imóvel vale? É isso que eu vou mostrar. É claro que também existem situações em que um financiamento é uma baita de uma escolha, e eu também vou mostrar isso ao longo desse vídeo. Bom, em primeiro lugar, eu me chamo Gabriel Meirelles, eu sou o fundador da Crédios. Nós somos uma consultoria e uma securitizadora de crédito imobiliário. Nós trabalhamos com todas as modalidades de crédito imobiliário, tanto na parte de assessoria, consultoria, quanto na parte de securitização, com uma securitizadora própria desde 2019. Agora, vamos ao que interessa. Vamos falar exatamente em que situações o financiamento imobiliário acaba sendo uma grande armadilha, uma péssima escolha. Bom, aqui alguns dados que eu trago a vocês. Nós temos hoje um ticket médio de R$300 mil no financiamento imobiliário no Brasil, ou seja, em média as pessoas financiam esse valor na aquisição dos seus imóveis residenciais, e o prazo médio de contratação, ou seja, o prazo médio pelo qual as pessoas contratam o seu financiamento, atualmente é de 29 anos e vem ficando cada vez mais longo. Hoje nós temos bancos oferecendo até 35 anos como opção de financiamento. No entanto, a maioria dos brasileiros paga o seu financiamento bem mais rápido. A média, o prazo efetivo é de apenas 11 anos, ou seja, as pessoas acabam ou antecipando as parcelas, amortizando com muita velocidade para não ficar preso àquele contrato durante 30, 35 anos, ou eles acabam vendendo o imóvel e quando eles vendem o imóvel, acabam, claro, tendo que quitar esse financiamento, seja com recursos próprios, seja com os recursos do comprador do imóvel. E claro, o dado mais importante de todos é que as taxas de juros do financiamento imobiliário no Brasil são altíssimas quando a gente compara com outros países. Claro que isso não se aplica só ao financiamento, todo o crédito no Brasil, todos os empréstimos têm juros altíssimos e o financiamento, inclusive, é a modalidade de crédito que tem os juros historicamente mais baixos do país, porém, ainda assim, são altíssimos. Então é muito comum que a pessoa pague por 5, às vezes até por 10 anos, dependendo da taxa de juros contratada, e acabe abatendo muito pouco do seu saldo devedor. Então a pessoa paga ali o seu financiamento por 10 anos, depois de 10 anos ela decide vender o seu imóvel, e aí ela vai tirar o extrato do saldo devedor do seu financiamento e vai ver que ela está devendo quase que o mesmo valor que ela devia no momento da contratação. Então, isso infelizmente acontece. E aqui a gente chega na nossa primeira armadilha. É possível que muito tempo se passe, que você pague o seu financiamento por 5, por 10 anos e você acabe devendo mais dinheiro ao banco do que o seu imóvel vale. Isso tem uma implicação muito séria para as pessoas. Se você decidir vender o seu imóvel, você muito provavelmente vai ter que pagar um valor ao banco para conseguir se desfazer dele. Ou seja, vamos supor que você financiou um imóvel de R$500 mil, você financiou 80% do valor desse imóvel, ou seja, você financiou R$400 mil no banco. E aí passam-se 5 anos, você foi lá pagando as parcelas e vamos supor que depois de 5 anos você ainda deva R$350 mil ao banco. Isso é bastante comum. E aí, por algum acaso do mercado, uma desvalorização que ocorreu na região do seu imóvel, o mercado está ruim, vamos supor que o seu imóvel agora vale, em vez de 500 mil, ele vale 340 mil. Você ainda deve 350. Então, se você for vender o seu imóvel pelo valor de mercado, 340 mil, você vai ter que contribuir com mais 10 mil para poder quitar o seu financiamento. E aí você vai vender o seu imóvel, você vai ter que pagar dinheiro do seu bolso, em vez de botar dinheiro no bolso, para você conseguir vender e vai terminar sem absolutamente nada, depois de 5 anos pagando juros. Isso acontece com bastante frequência. Em 2015, de 2015 a 2017 mais ou menos, nós tivemos
uma redução média ao longo do todo o território brasileiro de 17% no valor dos imóveis. E teve algumas cidades em que houve uma redução muito mais expressiva do que essa que foi a média. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos algumas regiões com reduções de até 30% no valor de imóvel ao longo de apenas 2 anos. Então houve muitas pessoas que ficaram com uma liquidez negativa no seu financiamento, ou seja, elas deviam mais dinheiro ao banco do que o seu imóvel valia. E aí essas pessoas acabam presas no seu imóvel. Elas não conseguem vender, porque muitas das vezes elas não têm o dinheiro e nem o interesse em pagar aquele valor extraordinário ao banco, e aí elas simplesmente ficam presas eternamente aos seus imóveis. E a outra armadilha é escolher o indexador errado na hora de contratar o seu financiamento imobiliário. Por exemplo, antes de 2020, muitas pessoas contrataram seus financiamentos indexados ao IPCA, porque, como vocês sabem, a regra é que o indexador seja a ATR. Só que a ATR vem sempre muito baixa, bem abaixo, historicamente, da inflação. Isso não é, claro, interessante para os bancos. E aí eles começaram uma campanha para tentar vender o financiamento indexado ao IPCA. Para atrair interesse para esse novo produto, eles anunciaram taxas de juros mais baixas. É o que está acontecendo hoje com alguns bancos. Por exemplo, o Banco Inter, teoricamente, tem a menor taxa de juros do mercado hoje para financiamento. Só que é um financiamento indexado ao IPCA. Então acaba sendo, na prática, muito mais caro. E aí veio a pandemia. De 2020 para 2022, o IPCA variou cumulativamente quase 30%. E aí as pessoas viram o seu saldo devedor do financiamento explodir nesses 30%. A pessoa, por exemplo, que fez um financiamento de 1 milhão em 2019, ela podia chegar em 2022 devendo 1 milhão e 300, porque a taxa de juros somada ao IPCA acabou fazendo o seu saldo devedor explodir. E aí todas essas pessoas, claro, ficaram devendo ao banco não apenas mais do que o valor do seu imóvel, claro, porque o imóvel não seguiu essa valorização que o IPCA teve, mas também devendo mais do que elas contrataram originalmente, ou seja, o seu saldo devedor, mesmo com pagamento mensal da parcela ao longo de todos esses anos, não caiu absolutamente nada, muito pelo contrário, ele explodiu, porque o IPCA ele acaba corrigindo todo o saldo devedor do contrato. Só para vocês terem uma noção, entre 2020 e 2022, um financiamento atrelado ao IPCA sofreria uma correção de assustadores 32% no seu saldo devedor, enquanto que um financiamento indexado a TR, que é a regra, sofreria uma correção de apenas 4% no seu saldo devedor. Então a gente vê o tamanho dessa diferença e como essas pessoas que tinham os seus contratos de financiamento indexados ao IPCA ficaram presas nos seus contratos. Agora, o saldo devedor, aquele valor que elas devem ao banco para poder ter o imóvel livre, desimpedido de qualquer dívida, valia simplesmente muito mais do que os seus imóveis, porque nenhum imóvel valorizou tanto nesse período. Além disso, elas ficaram também com umas parcelas muito mais altas do que quando elas contrataram, porque essa correção também, claro, incide sobre as parcelas. Então, por exemplo, uma pessoa que pagava 10 mil reais de parcela, agora, repentinamente, ela estava pagando quase 14 mil reais de parcela. Isso acabou quebrando o orçamento de muitas pessoas. Ou seja, nessas duas situações em que eu mostrei como o financiamento imobiliário pode ser uma grande armadilha, você fica preso ao seu imóvel. Se você quiser vender, se você precisar sair do seu imóvel, em vez de você colocar dinheiro no bolso pela sua venda, você vai ter que botar dinheiro do seu bolso para conseguir vender, porque aquilo que você vai receber pela venda simplesmente não vai ser suficiente para cobrir aquilo que você deve ao banco. Isso acaba sendo o erro principal das pessoas na hora de contratar um financiamento imobiliário. As pessoas não conseguem, às vezes, prever o que vai acontecer daqui a 5, daqui a 10 anos. Então, a moral da história é a seguinte: você só deve entrar num financiamento imobiliário, primeiro, se você escolher corretamente o indexador do seu contrato. Você não pode ficar preso a um contrato indexado ao índice inflacionário do Brasil. O Brasil é um país que tem a inflação historicamente extremamente alta, então qualquer ano ruim que a gente tiver de inflação de 10%, de 15%, como nós já tivemos na nossa história recente, o seu saldo devedor, a sua parcela, acaba explodindo. Você deve sempre escolher o indexador da TR. Além disso,
você só deve financiar o seu imóvel se você tiver certeza de que a área do imóvel em que você está comprando vai valorizar ou pelo menos vai se manter estável. Você não deve comprar numa área de risco, numa área que tem uma perspectiva negativa de investimento e nem financiar aquele imóvel que tem pouquíssima liquidez, aquele imóvel que é muito único. Isso é muito comum em imóveis de altíssimo padrão, aquela cobertura de 1.000 metros quadrados que não tem comprador e aí você fica 2, 3 anos tentando vender, sempre reduzindo o valor e acaba vendendo por muito menos do que você comprou. Você deve comprar um imóvel que você tenha pelo menos um nível de certeza mínimo de que vai ter o valor estável, para você não acabar numa situação de que o seu imóvel vale menos do que você deve ao banco pelo seu financiamento. E aí, se um dia você precisar sair dele, você vai ter que botar dinheiro do seu bolso para conseguir vender e vai sair sem nenhum dinheiro do seu imóvel. Além disso, como eu sempre digo, você deve financiar apenas o imóvel que é o imóvel da sua vida, aquele imóvel que você não se vê nunca saindo dele se for necessário. Então, por exemplo, se você for financiar um imóvel por 30, 35 anos, que é o prazo mais usual hoje, porque é aquele prazo que garante que a gente tenha parcelas menores, você não deve financiar um imóvel que você só se vê vivendo nele por 5 anos, por 3 anos, um imóvel às vezes temporário, um imóvel que você compra, mas já sabendo que daqui a pouco, se você tiver um filho, se você tiver mais um filho, você vai ter que sair dele, por exemplo. Além disso, nos raros momentos em que a gente tiver taxas de juros baixas novamente, é claro que vai valer a pena financiar o seu imóvel, independentemente do contexto. Juros baixos sempre devem ser aproveitados. Aquelas pessoas que financiaram seu imóvel ali em 2022, 2023 e conseguiram uma taxa muito boa de 5, 6% ao ano, com certeza elas estão felizes, porque elas pagam uma parcela muito baixa se a gente comparar com o que as pessoas estão pagando hoje, num cenário de taxa básica de juros de 15% ao ano. Bom, o meu objetivo com esse vídeo era alertar sobre os riscos do financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário é algo que é vendido como um sonho, como uma decisão extremamente racional para as pessoas, mas ele carrega alguns riscos que muitas pessoas nem enxergam e que podem ser desastrosos depois de alguns anos. Então eu espero que você tenha aprendido um pouco e tenha um pouco mais de informação para lá na frente, quando você buscar o seu financiamento imobiliário, você tomar a decisão correta. Obrigado por assistir. Eu sou o Gabriel, fundador da Crédios. Como eu já falei, nós somos uma consultoria e uma securitizadora de crédito imobiliário. Nós assessoramos você a contratar o seu financiamento e o seu home equity sem nenhum custo e conseguimos simular o seu crédito de forma gratuita, muito rápida e com altíssimas taxas de aprovação em todos os bancos e fintechs do mercado. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a nossa empresa, clique no link na descrição desse vídeo e nos vemos na próxima.